Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do videocast CA Entre Nós. Eu sou a Vitória. Eu sou a Giovana e nós somos a atual presidência do Centro Acadêmico. A gente está muito feliz de estar aqui de volta e vou explicar primeiro para vocês como é que vai funcionar essa nova temporada, né? A gente vai trazer muitas coisas sobre a nossa faculdade e sobre como que é os estudos e como que funciona a nossa rotina e todas as matérias que a gente tem. Hoje a gente está com 2 alunas aqui da faculdade, eu vou pedir para elas se apresentarem hoje. Pode se apresentar, Má. Olá, meu nome é Maria Clara, eu tô na primeira etapa de medicina e eu tenho 18 anos, então ainda sou bem novinha. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu tô na segunda etapa, eu também sou novinha, tenho 19. E é isso, eu tô muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Ah, que bom, meninas, a gente tá feliz de estar com vocês aqui também hoje. Conta um pouquinho pra gente, Má, como foi a sensação de, assim, finalmente começar a fazer medicina, né? Olha, foi um baque, sabe? Porque você não acredita que você tá fazendo medicina até de fato você estar ali. Quando você tá ali estudando e fala, caramba, eu tô fazendo medicina. Foi um pouquinho assustador no início, mas depois eu gostei muito. Vai cair na ficha, né? Vai caindo a ficha aos pouquinhos. No início você aprende muito do que é ser médico, né? E isso foi importante pra gente, porque eu não pensei que tinha tanta coisa envolvida. Mas foi importante. Então, eu aprendi bastante logo nessa primeira fase. E agora a gente tá começando a entrar um pouquinho na biológica, né? Agora começou mais a matéria, né? Começou. Começou. E você, Mafê? A sensação, acredito que não mude, né? Como é que é fazer medicina? Eu acho que a ficha ainda não caiu pra mim, porque eu vou pra faculdade e eu penso, nossa, eu faço medicina mesmo? Porque é um sonho muito grande, né? A gente vem com essa bagagem do vestibular, do ensino médio, quem fez cursinho, né? Quem fez outra profissão, quem já é formado. Então, é meio que um choque de realidade, ainda mais no ensino PBL, né? A gente vem do ensino tradicional. Então, a ficha, acho que vai cair só na terceira etapa ou na quarta, que é quando tem aquele choque muito grande. Mas muito feliz, né, de poder participar um pouco aí. Exato. É bom, já que você puxou esse gancho da metodologia, hoje o foco do nosso programa vai ser mais falar sobre a metodologia e a experiência delas. Então, Má, já que você puxou esse gancho, como é que tá sendo, assim? Como é que foi, na verdade, a adaptação de vir do tradicional pro PBL, assim? Que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Como é que foi? Eu estudei no ano numa escola que trabalhava um pouco com o PBL, mas não era tanto. Então, apresentava alguns casos pra gente e a gente via. Agora, na faculdade, quase todas as matérias são assim, né? Então, principalmente a tutoria. Eu acho que se adaptar a como fazer a tutoria e entender como a tutoria funciona, entender como o Morfo ACT funciona, de ter que preparar roteiro. Porque a minha primeira aula de Morfo, eu fiz o roteiro bonitinho, e aí, gente, quando a professora começou a falar, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu não lembrava, parecia que a gente estuda, mas aí não estuda tão a fundo. Então, é difícil você entender até onde você tem que ir, né, no PBL. E às vezes o professor, ele deixa meio a gente coloca lá os livros e a gente ainda não sabe. Mas depois a gente vai pegando isso. Na segunda etapa vai melhorando. Mas eu acho que essa adaptação do tradicional pro PBL, você tem que ser muito focado. Você tem que ter muito esforço para conseguir fazer essa transição. Porque não é fácil. A carga horária do PBL é muito maior, porque você tem que estudar em casa. E isso fica muito puxado. É tudo mais exigente, né? E pra você, Má, como tá sendo essa adaptação? Bom, eu vim de uma escola totalmente tradicional. Totalmente. Nunca eu tinha ouvido falar de metodologia ativa, então foi pra mim muito novo. Eu me adaptei aos pouquinhos, mas eu comecei a gostar, porque eu costumo dizer que a metodologia ativa te obriga a ser inteligente. Você tem que realmente estudar para você conseguir entender. Então, por exemplo, eu estava estudando ossos. Quando eu peguei numa peça, eu consegui identificar e falei, meu Deus, que coisa incrível, eu consigo saber, olha aqui, olha ali. Então, esse é o legal do TBL, da metodologia ativa, porque além da gente se conhecer melhor, porque você aprende a aprender. Então, você tem que conhecer como é que você aprende para você depois conseguir aplicar isso e também memorizar e aprender. Então, acho que esse foi o lado bom. Creio eu, acho que vai ser
que tá bem melhor do que a tradicional. Por quê? Porque na tradicional o professor explica do jeito dele, é ele que entende daquela maneira, mas às vezes não é da melhor maneira que você entende. Então, se você estuda sozinho, você consegue se auto-explicar. E outra coisa que é legal é você explicar para os outros. É assim que a gente aprende, na verdade, né? Aham. E a metodologia ativa, ela é muito boa porque, por exemplo, a gente chega no internato, a gente não tem mais matérias na faculdade e tudo mais. E a gente acaba tendo que estudar por conta própria. E na nossa profissão, principalmente, vamos estudar pro resto da vida, né? Sim. Então, acho que a metodologia ativa, estar numa faculdade que é de metodologia ativa, já te prepara para esse futuro, né? Porque a gente não vai parar de estudar. Não. E aprender a estudar sozinho, acho que vai facilitar o nosso trabalho lá na frente. Acho não, tenho certeza, né? Certeza. E conta pra gente, Mal, o que mais te surpreendeu até agora, assim, na faculdade? O que me surpreendeu até agora na faculdade, além da metodologia... Porque isso aí é uma grande surpresa, né? Que já é uma grande surpresa. Meu, eu acho que são os projetos que a USC disponibiliza pra gente. Porque a gente tem várias possibilidades dentro da USC. A gente pode fazer método científico, tem professor ali para tirar dúvida a qualquer momento. Você pode publicar artigo sozinho, eles te orientam. Por exemplo, vocês vão ser minhas orientadoras, querendo ou não. Então, eu acho que é esse ramo de possibilidades que a USC também oferece para nós. Entendi. Eu acho que isso é muito legal. E o legal também é que a gente vai passando as etapas, a gente vai aprendendo ali como é que funciona, né? E como que a gente consegue estudar e trazer um estudo melhor pra gente. Má, como é que você acha que, assim... O que mudou da primeira pra segunda etapa pra você, assim, em relação aos estudos? Como é que tá sendo? Eu acho que na segunda etapa a gente já começa com um baque na tutoria, que é fisiologia, né? Então, a gente sai de bioquímica, que já é pesado, mas fisiologia é outro mundo, né? E a gente fica muito feliz porque, por exemplo, bioquímica, a gente sai daquilo lá que a gente nem consegue ver. Agora, fisiologia a gente consegue ver. Que é a base ali para a formação médica, né? A gente precisa conhecer anatomia, como que as coisas funcionam, como que o rim funciona, o pulmão funciona. Então, entender que, pelo menos para mim, foi diferente estudar na primeira etapa e estudar na segunda etapa. Principalmente a tutoria. Isso que a Má falou, você precisa conhecer qual que é o seu melhor jeito para estudar. E eu acho que o meu esforço na segunda etapa, ele é muito maior do que na primeira. Porque os conteúdos são diferentes. E quando você passa essa transição, é muito legal, porque a primeira etapa é mais a base, né? Então, embriologia, bioquímica. Agora não, a gente tem fisiologia, a gente tem imuno. Então, você já começa, nossa, que Parece legal. mais médico, né? Exatamente. A sensação, tipo, é mais palpável, né? É verdade. E eu acho legal isso também, porque a gente vai aprendendo também com os alunos, com os amigos, formas diferentes deles estudarem. Tem amigos meus que estudam, às vezes, por flashcards, ou tem gente que faz resumo mesmo. Tem gente que gosta de falar muito, né, e se explicar assim. Vocês têm algum motivo, alguma forma, assim, de estudo que vocês acharam engraçado? Teve alguma coisa que vocês já acharam engraçada, assim? Vocês falaram, nossa, que diferente, alguma coisa assim que marcou? Olha, de diferente, eu acho que não. Mas eu, por exemplo, eu obrigo um pouco os meus pais a me ouvir. Você dá aula pra eles. Porque assim, antes de entrar na faculdade, eu falava, mãe, pai, se preparem. Porque eu vou querer explicar tudo pra vocês. Aí falou, não, tudo bem, filha. Pode continuar, a gente também quer. Agora imagina a minha cara, olhando na cara deles, explicando o sistema reprodutor. Filha, a gente já sabia. Eu sei, mas eu quero explicar. Ainda mais que é um assunto constrangedor às vezes, né? E você, May? Eu gosto muito de estudar com os meus amigos, né? Eu acho que isso, quando você entra na faculdade, é uma coisa muito importante, né? Tá com pessoas ali que estejam com o mesmo objetivo que você. Então, como que a gente estuda e a gente acha o melhor jeito? Eu sou a professorinha, né, dele. Mas a gente se ajuda. Então, às vezes eu entendo um conteúdo e as minhas outras amigas entendem outro. E a gente usa salas de tutoria, quando elas estão vazias e pode usar, pra pegar canetão que a gente traz e escrever na lousa, ó, desse jeito. Aí outra pessoa, eu não fui muito profundamente. Aí a outra pessoa completa o que eu falei. E aí depois outra pessoa vem e explica. Eu acho que isso é muito legal. Mas, no geral, assim, eu faço uma coisa muito louca, que eu estudo explicando para os meus pais e eu estudo tudo que o professor fala, eu anoto. Porque eu acho que esse é o meu melhor jeito de entender, né, como funcionam as coisas. Mas, em geral, gente, se você tiver amigos que estão ali, que se esforcem igual você, eu acho que é
é uma mão na roda e é muito gostoso, né? Com certeza. Dá um impulso, né, pra estudar. Exato. Mas falando dessa parte, assim, de estudo, tem gente que prefere estudar por computador, tem gente que já não gosta do papel. Eu gosto do papel, tipo, eu preciso encostar no papel, fazer desenho também. com marca-texto, fazer mapa mental. Então, pra mim, funciona desse jeito. Mas o engraçado é que na metodologia ativa, você acaba passando por todos esses períodos, né? Quando eu entrei na faculdade, pra mim, era computador. Aí depois eu fiquei, gente, mas eu não absorvo nada no computador. Aí eu já mudei pro papel, aí eu vi que eu já absorvia. Então, a gente vai aprendendo, né? Com a metodologia ativa. E, assim, questão de carga horária de estudo, como vocês estão lidando, Má? Como você está lidando hoje? Já conseguiu conciliar? Porque na primeira etapa vem aquela bomba e fica assim, meu Deus, eu não tenho tempo para existir mais. E eu preciso estudar ainda. Eu tô estudando, ainda falta um pouco. Melhorou na segunda etapa? Conseguiu se organizar melhor? Eu acho que em questão de organização eu consegui me organizar melhor. Mas eu acho que na segunda etapa é aquela coisa, tem que estudar mais, né? Porque os conteúdos são muito difíceis, né? Então, às vezes é difícil conciliar a nossa vida pessoal, né? Estando no PBL, né? Pra fazer outras coisas. Semestre passado, eu fazia aula de dança. Eu faltei várias vezes. Porque eu não conseguia. Gente, não dava tempo. Eu ficava assim, não, e agora? Vai ter gincana de morfo essa semana? Não, mas tem prova de tutoria? Então, era muita coisa. Agora, esse semestre, eu falei assim, não. Eu tenho aula de dança, meu compromisso, e eu vou me organizar melhor. E eu vou estudar também. E ter tempo pra família, né? Claro que a gente... Com certeza. Pra curtir também, Pra né? curtir também. Ir num parque, ver a natureza, ir num parque aquático. Essas coisas assim. Então, acho que em questão de organização, ao longo do tempo, você vai se conhecendo, vai se entendendo e as coisas melhoram. Com certeza. E você, Clara? Como é que tá sendo, assim, esse novo desafio? Olha, assim, tá de primeira. Eu acho que eu ainda não saí da época do vestibular, sabe? Porque você estuda o dia inteiro. Quando você tá se adaptando, eu estudava o dia inteiro. Eu fiquei estressada. Normal. Depois você começa a se organizar. Então, eu comecei a entender que era só uma questão de organização, sabe? Por exemplo, eu adianto um pouco a semana que vem, para que no final de semana eu consiga ficar mais livre, curtir mais a família e ter meu momento também. Porque, por exemplo, na sexta-feira, eu adoro sentar, pegar um baldão de pipoca e comer, assistindo um filme. Eu não abro mão disso. E para ter esse momento, eu penso, não, eu vou conseguir fazer tudo para conseguir fazer isso. E é o que me orienta. É tudo questão de organização. Com certeza, a gente precisa desses momentos de descontração também, né? Eu acho que uma coisa muito legal, assim, que eu vi no PBL, que eu gostei muito, foi que a gente se separa, né, em grupinhos. Então, os professores também conhecem muito a gente consegue conversar muito com eles, consegue ter essa proximidade que, às vezes, no tradicional, por ser uma sala grandona, a gente não consegue ter, né? Mas isso é questão da metodologia mesmo, né? Vocês gostaram dessa parte, assim, de ser mais grupos fechados? Vocês terem esse direcionamento? Como é que é? Eu acho que isso é legal, até porque na nossa profissão a gente vai ter que trabalhar com pessoas de diversos jeitos. Eu acho que, por exemplo, no TBL, não é um grupo que você escolhe. É um grupo que tá ali, que eles... E na tutoria também, não é um grupo que você escolhe. Na primeira etapa, até o meu que foi, a gente escolheu. Mas depois, é pessoas diferentes, é entender como as outras pessoas trabalham e como você vai ter essa adaptação de grupos mesmo. Eu acho isso muito legal. Principalmente eu que vim de uma escola que tinha 120 alunos e que às vezes os professores não conheciam nem o nosso nome, que era uma relação muito distante. Acho que essa proximidade com o professor, essa questão também do PBL, de eu poder tirar dúvida, de eu poder ir até o professor e perguntar, já tendo estudado o meu conhecimento prévio, é muito importante, é muito legal. Mas isso de lidar com pessoas diferentes é muito importante, né? Vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer pro resto da nossa vida. Então, acho que é uma boa oportunidade montar grupos diferentes. A gente treina um pouco a paciência. Isso mesmo. E você, Má? Olha, eu prefiro ficar amiga de todo mundo, sabe? Eu sou a neutra. A paz. Eu sou a paz e amor ali no meio. Porque eu sei que, em algum momento, eu posso precisar deles, eu vou ter que aprender a lidar com eles. Então, eu prefiro ficar amiga de todo mundo, conhecer um pouco de cada um e pedir ajuda, sabe? Se precisar. Porque é importante ter esses vínculos, porque vão ajudar a gente lá pra frente também. E o que eu mais gosto de fazer, eu sinto assim que a minha missão aqui é trazer mais felicidade para as pessoas. Então, o que eu faço com o outro é o que eu faço, o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu trato todo mundo assim.
Inclusive, Inclusive, eu dou bom dia para todo mundo, porque ser médico também tem essa questão de você... Porque são pessoas. Eu penso muito mais nessa questão de você lidar com pessoas e poder ajudá-las. Então, eu sempre dou o meu melhor para as pessoas. Tá certo. E, assim, desde quando você entrou na faculdade, teve alguma situação que você passou que foi bem marcante? Seja, assim, positiva ou negativa no sentido de, tipo, meu Deus, achei que era isso. Já vi que não é desse uma jeito. quebra de expectativa ali. Já. Como foi? Tem as habilidades médicas. O professor perguntou, o que vocês acham que é ser médico? Eu fui um pouquinho iludida, né? Nossa, eu acho que, não sei, é sobre ajudar os outros, é sobre ser feliz, porque você tá sempre conhecendo coisas novas. Tá bom. Aí terminou todo mundo falar e ele falou, então, gente, ser médico é uma porcaria. Por quê? Porque, assim, é puxado, é bem puxado. E ele falou um monte de coisa. Ele falou a realidade na nossa cara de verdade. E só depois eu fui parar pra pensar que é uma coisa pesada e maçante mesmo. Mas eu prefiro levar um pouco mais leve as coisas, entendeu? Pra não assustar tanto. Porque é muita coisa. Você estuda muito. Mas se você tem um objetivo a alcançar, acho que nada te impede. É a mesma coisa de vestibular. Se você quer passar, você acredita, eu vou passar. É a mesma coisa, eu vou ser médica. Então, você faz de tudo para alcançar aquilo. Agora, o caminho até lá depende de você. Você pode ficar ali, maçante, estudando, feito uma doida. Ou você pode levar aquilo mais leve e falar, não, aquilo ali é para isso, isso, aquilo. E depois eu vou explicar em casa, para rir com os meus pais. E você, May, pra você, teve alguma quebra de expectativa? Seja na primeira etapa, agora na segunda já? Eu acho que... Não quebra de expectativa, mas assim, pra mim foi uma coisa incrível. É a questão da gente ter a oportunidade desde o primeiro semestre de frequentar o UBS. Que outras faculdades não têm isso, né? Então, eu sei lá, quando eu pesquisei outras faculdades, pensei assim, nossa, mas quando será que eu vou entrar em contato com pacientes? Quando será que eu vou fazer isso e aquilo? E quebrou muito a minha expectativa num sentido bom, de... Poxa, desde o primeiro semestre eu tô ali, eu tô conversando com as pessoas. Claro que a gente não faz, né? Faz muitas coisas. Mas só de estar ali, de fazer aferir a pressão do paciente e de eu entender como que eu trato um paciente bem, como que eu vou ser um bom médico, eu acho que é muito isso. E na primeira etapa também, quebrar a expectativa daquela coisa que a gente tem de muito fantasiosa do que é ser médico que vem do vestibular. Igual a Má falou. A gente vem com uma cabeça que é 1000 maravilhas, que é tudo isso. Mas a verdade é que é difícil. A nossa profissão que a gente escolheu, ela é uma profissão difícil. Que exige dedicação, que existe às vezes muita coisa de... Renúncia, abrir mão da família, abrir mão de alguma coisa por um período. Então, isso é muito difícil. Então, veio romantizado. Essa era a palavra que eu queria falar. A medicina é muito romantizada no vestibular, né? Então, eu acho que isso foi a maior quebra de expectativa que eu tive. Eu acho que uma coisa legal, assim, às vezes, Eu não imaginava isso quando eu entrei, eu acho. Eu ficava com muito medo de, assim, meu Deus, os meus veteranos e tudo mais. Eu ficava com medo, assim, dessas coisas. E eu acho que o PBL, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é você ter esse contato primeiro na prática, né? E o legal é que a gente... Eu não sei, na minha UBS, pelo menos, a gente tinha internos que atendiam ali, né? Na minha também. E isso que é legal, você ter esse contato, assim, com os internos e conhecer também um pouquinho mais da faculdade, né? Como que foi esse contato, assim, com os veteranos? Vocês ficaram tímidas, não foi? Como é que foi? Não, foi tranquilo. A menina que trabalha na minha UBS, ela é super simpática. Ela ajuda a gente, se necessário. É que a minha UBS é bem tranquilinha. Mas esse contato com eles é tranquilo. E você, Má? Eu tinha um pouco de medo dos veteranos, mas depois passou, porque coisa do elevador, né? Coisa assim, quando a gente é bicho. Mas o primeiro contato com os veteranos que eu tive foram os internos da 7ª etapa, que a minha UBS recebe. E foi justamente com o Rodrigo, com a Maria Eduarda, com a Helena Rubini e com o João. Uns queridos. Então, assim... Tirou a sorte, né, dos internos. E eles foram muito acolhedores com a gente. Então, era como se a gente tá na primeira etapa e aí... Sabe, de abraçar mesmo e falar assim, não, é assim. E você olha e fala, eu quero ser, tipo, isso, entendeu? Exato. Eu quero ir nesse caminho. Eu olhava pros veteranos e falava, será que um dia eu vou chegar lá? Aí eu tô chegando. Tá ótimo. Mas tem esse baque, né? Mas que bom que vocês tiveram ótimas experiências com os veteranos, né? Nós estamos aqui pra ajudar, justamente dessa forma.
E assim, se vocês pudessem voltar no tempo, qual conselho vocês dariam pra você, Má, pra quem tá na primeira etapa, ou pra quem quer fazer o vestibular, você também pra quem quer fazer o vestibular? Eu acho que o maior conselho para a primeira etapa, além de ter um grupo em que você confie, que esteja lá para te apoiar, é não largar a mão da UC3. Porque, gente, chega no final do semestre, Tá cansado? tá cansado, a galera não aguenta mais. E aí, outra coisa importante é que na tutoria a gente acaba focando muito em bioquímica e deixa, por exemplo, o morfo de lado. E aí, quando você vê, falta uma semana pra prova de morfo, você não sabe nada. E não só pra prova, né? Pra vida real, né? Então, eu acho que é não largar a mão no finalzinho do semestre, né? E todo mundo fica louco. Ai, meu Deus, eu tirei essa nota, agora eu preciso recuperar. Então, se erguer, manter o foco e falar assim, não, eu consigo e vai dar tudo certo. Porque eu fiquei desesperada no C3. Gente, eu queria arrancar meus cabelos fora, eu fiquei louca. Mas no final dá tudo certo. E você, Má? Que conselho você daria pros vestibulandos? Pro pessoal até mesmo que tá na primeira etapa, assim, de algum conselho, uma coisa que você já aprendeu? Calma. Tenha calma, eu também daria esse conselho. Tenha calma, gente. Tudo vem no seu tempo. Sigam estudando certinho, se organizem, mas não esqueçam de vocês também. É muito importante a nossa saúde mental também. E vocês têm alguma dica, assim, para como sobreviver nesse primeiro semestre aí, já que é tudo novo? Vocês têm alguma dica de estudo, alguma coisa que vocês acham que é legal também para conciliar essa vida de pessoas, assim, ter a sua vida pessoal, mas a vida acadêmica também? O que você tem de dica, Má? Gente, eu me resumo a organização. É sério. É a chave de tudo, Organização né? é a chave de tudo na vida e principalmente na medicina. Se você se organiza para fazer X, você faz X para depois você ficar tranquilo para fazer Y. É isso, praticamente. Exato. E você, May? Eu acho que a organização também, eu acho uma coisa importante, já que você falou da saúde mental, é não deixar... A medicina é incrível e exige muito, mas não deixar os estudos te abalarem, né? Te colapsarem mentalmente, que eu acho que isso é muito importante. Então, tirar um tempo pra você, poxa, mas eu não estudei tudo que eu tinha que estudar pra gincana. Mas tá tudo bem, até que você fez o seu melhor. Vai descansar, deita mais cedo, não tem problema, sei lá, tirar 2 numa gincana aqui, muito bem na outra e compensar. Eu acho que isso é importante, é não se esgotar, saber até onde você vai ir. Então, hoje eu faço academia. Ah, mas não terminei de estudar. Não, mas a academia é tão importante quanto estar na faculdade. Então, eu acho que isso... Respeitar o seu limite, né? Respeitar o seu limite, com certeza. E ficar calma, porque vai dar tudo certo. A gente acha que não na hora, mas dá. E você? Gi, você tem algum conselho pro pessoal? Olha, eu acho que basicamente o que as meninas falaram também, muita calma. A gente fica desesperado, né? Porque é um mundo novo. Mas a gente tem que ter calma, é exatamente o que vocês falaram. Acho que a organização de tudo, assim, a gente se manter. E a gente ter nossos espaços definidos também, né? Porque a área de lazer também é importante na nossa rotina. A gente precisa ter esse tempo para respiro, para não entrar em colapso. Mas tudo dá certo no final. Acho que a metodologia ativa, ela traz muita coisa legal pra gente também, né? De você aprender a estudar e você se conhecer e tudo mais. Sim. Acho que é muito importante. Isso. E pra gente finalizar, vocês têm algum conselho que vocês podem dar de algum erro que vocês cometeram, que algum calouro pode evitar? Pode começar, May, por você. Eu acho que, além da UC3, é não negligenciar a anatomia, né? Que é a primeira etapa, pelo menos, é de sexta-feira, né? Aproveitar as aulas. Porque o que aconteceu muito na minha turma é que, às vezes, as pessoas fez a chamada e sai pra fora. Mas não é assim, né? Aproveitar porque a nota é importante, mas o que é mais importante é que médico você vai querer ser depois, né? Porque a gente tá ali aprendendo, não para mostrar pro professor que a gente consegue tirar um 10, mas pra gente ser um médico bom na nossa profissão, pra gente conseguir entender. E eu acho que aproveitar as aulas de anatomia é muito importante. E aproveitar mesmo, o professor tá ali pra tirar a dúvida. Então, usa o professor pra tirar a dúvida. Esgota ele. Esgota ele. Vai atrás dele, tira a dúvida. Ah, professor, isso aqui eu não sei o que é. Mostra lá a peça pra ele. E eu acho que isso é muito importante. Vou usar. Uma dica já. É uma dica. E você, Má, você tem alguma dica de alguma coisa que assim, você talvez cometeu algum erro e você já consegue dar de conselho? Olha, nesse pouco tempo que eu ainda tô, eu posso aconselhar por enquanto de não ir na onda dos outros, sabe? Porque às vezes, por causa da amizade, porque todo mundo ainda não se conhece direito, você quer fazer novas amizades e você acaba seguindo
os grupinhos, as pessoas. E às vezes isso não é muito bom para você. Então, foca no que é melhor, no que funciona, e entra num grupinho que, né, tem mais a ver com você. Vai te alavancar, né? Pra no alavancar, pra estimular, não pra derrubar. Dá uma caída. Exatamente. Acho que com o tempo a gente vai pegando isso, né? E vai dando tudo certo. Acho que o nosso papo foi muito fluido, galera. Acho que a gente conseguiu trazer bastante da metodologia ativa, que às vezes acaba sendo esse monstro de 7 cabeças para as pessoas. Mas acho que foi um papo bem legal, muito importante. Para quem tá querendo entrar aqui na USCS, acho que é uma coisa muito interessante. Eu quero agradecer muito ao pessoal da Ecria, que é o estúdio de videocast daqui da USCS. Muito obrigada por tudo. Agradecer pelas meninas também, por estarem aqui nesse projeto. Minha parceira de vida. Também te agradeço. E é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês curtam esse episódio. Essa temporada, que vai estar super legal. Vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. E fiquem ligados para os próximos episódios também.